podem continuar torcendo contra. Não, eu até gosto. Torçam contra. Tem que ter fé sempre, acreditar. E vou falar outro, o Verrete é o cara. Ele é o homem que chegou no Vasco pra ficar. E sempre vou levar fé nesse cara. Aqui vai sair o fé. É isso aí, Kaique, é isso aí. Boa noite, torcida vascaína. Vamos jogar em casa. Vamos jogar em casa? Sim. Assim é gravado. Vamos, Bacalhau! Vamos, Bacalhau! Vasco! Vasco! Vamos, Bacalhau! Vamos, Bacalhau! Vamos, Bacalhau! Vamos, Bacalhau! Manda beijo, pessoal! Tchau! Salve, salve, meus amigos, bom dia, bom dia. É mais uma quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024. Tudo de bom para todos nós, um ótimo dia para você que está iniciando essa manhã, já indo para o trabalho, indo para o colégio, você que está chegando em casa. Tudo de bom para todos nós, que Deus nos abençoe. Ótima quinta-feira, meus amigos, minhas amigas. Agora, logo de cara, a gente vai falar de algumas coisas bastante importantes em relação ao mercado da bola e, é claro, também envolvendo o Vasco, que entra em campo no próximo sábado. Só que antes disso, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe o link do nosso vídeo. Fechou? Quer continuar nos ajudando? Se torne membro aqui do nosso canal. Meus amigos, dito isso, então, direto e reto agora, sem muita delonga, vamos ao que nos interessa. Já até coloquei a vinheta um pouco antes hoje aí, um pouco diferente. Coloquei a vinheta do nosso Madruga Vasco antes, então agora a gente vai tocar direto. Meus amigos e minhas amigas, se tratando aí do jogo que tivemos ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Grêmio, né, acabaram empatando pelo placar de 1-1 em Belo Horizonte, no Mineirão. O Grêmio abriu o placar com o Black White e o Cruzeiro acabou empatando com o Matheus Pereira. Fato é que com esse empate o Cruzeiro segue na 7ª colocação com 48 pontos conquistados e o Grêmio, né, segue na 14ª posição com 41 pontos. O Álvaro, que tem a ver o Vasco? Tudo. Porque com esse empate, hoje, o Vasco se encontra a 5 pontos. É claro, também depois do empate entre Criciúma e Fluminense, o Vasco se encontra a 5 pontos da zona do rebaixamento, do Z4, do 17º colocado para baixo, que é o primeiro ali, é o Criciúma. E se encontra também a 5 pontos, uma vez que o Vasco tem 43, o Cruzeiro tem 48, o Vasco se encontra também a 5 pontos do G7. Porém, todavia, entretanto, o confronto direto que tínhamos contra o Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Contra o Corinthians, já foram, esses confrontos diretos já foram. Tá? A gente tem mais um confronto direto que é contra o Atlético Mineiro, sem ser nessa rodada na próxima, tá, meus amigos? Então, faltam 9 pontos a serem disputados. 9 pontos. O Vasco está a 5 pontos da zona do rebaixamento e a 5 pontos do G7 do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo contra o Atlético Goianiense, ele vai ser o verdadeiro divisor de águas para o Vasco. Porque se o Vasco vence, o Vasco chega a 46 pontos, encostando em Corinthians, Bahia e Cruzeiro. E se desprendendo, dependendo do resultado das equipes que estão abaixo na tabela, a gente pode ficar tranquilo de uma vez por todas, se desprendendo do pelotão de baixo. Se o Vasco empata ou perde e os times da parte de baixo vencem seus jogos, embola tudo. Aí o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro aqui no Rio, em São Januário, já com a corda no pescoço. Então é uma situação muito complexa. Esse resultado ajudou o Vasco. O Cruzeiro não se desprendeu tanto e o Grêmio também não encostou. Se o Grêmio ganha, o Grêmio estaria agora com 43, a mesma pontuação do que o Vasco. E se o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro iria a 50 pontos. Então meio que ficou estacionado essa situação. Só que não adianta de nada isso acontecer e o Vasco não aproveitar a deixa e não fizer a sua parte, que é ganhar do Atlético Goianiense no próximo sábado aqui no Rio de Janeiro, tá, gente?
já pegando a deixa aí para a gente já ir falando então dessa partida do próximo sabadão, nessa manhã de quinta-feira, nesse Madruga Vasco, é o seguinte, gente, o árbitro para esse jogo é o Lucas Paulo Torezin, da Federação do Paraná, tá? Já foi definido então o árbitro pela CBF, só para reiterar, é o árbitro Lucas Paulo Torezin, da Federação do Paraná. O elenco do Vasco segue treinando normalmente no CT Moacir Barbosa, comandado pelo treinador interino Felipe Loureiro, nosso Felipe Maestro. Pode ser que a nossa equipe sofra mudanças no plural. A primeira delas seria aí uma oportunidade ou para o Luiz Gustavo ou para o Lincoln na linha defensiva do nosso gigante. Uma outra mudança pode ser que Juan Esforza seja adiantado no meio-campo ou até mesmo a volta do Paulinho Paula, mas acredito eu que o Paulinho Paula, se voltar a jogar nesse jogo, deve ficar aí no banco de reservas, tá, gente? Mas o Vasco segue se preparando para esse jogo num trabalho duro, uma dura missão dos jogadores e também do treinador interino, tá? A gente tem essa expectativa que o Paulinho Paula volte, mas teremos que aguardar. A gente também não pode esquecer do Jair, né? Dependendo de como se desenrolar os treinamentos, pode ser, por que não, que o Jair venha aí a ser, né, titular nessa partida. Vamos ter que aguardar qual vai ser o desenrolar dessa situação. Agora, meus amigos, mudando aqui de assunto, quero falar com vocês sobre jogadores emprestados que estão retornando ao Vasco. A gente abordou esse assunto ontem no nosso Expresso News. Temos o Lucas Figueiredo, que está voltando de empréstimo, ele estava no Coritiba. Temos o Zé Gabriel, que está emprestado, mas deve permanecer no Coritiba. Temos o Cauã Barros, que está voltando, ele estava no Amazonas, está voltando de empréstimo. O goleiro Alexander, que também está voltando, mas será novamente emprestado, dessa vez para o Bangu. Vai disputar o Campeonato Carioca com a equipe aqui do Rio de Janeiro. Manuel Capasso ainda é um ponto de interrogação, se ele fica no Olímpia, se ele volta para o Vasco. Luca Orediano, a mesma situação, a gente não tem uma definição. E também o volante, o meio-campista De Luca, que está emprestado. Com isso, temos também a confirmação de que Riquelme deve realmente voltar ao elenco Cruz Maltino, ele que estava emprestado, está emprestado ao Sport, o contrato dele termina agora no fim dessa temporada. Riquelme deve estar retornando ao plantel aí dos jogadores do Vasco da Gama. Deixa a sua opinião, qual desses jogadores aí poderia estar agregando no nosso elenco ou não. Enfim, deixa aí a sua opinião, o que vocês acham em relação a esses jogadores que estão aí voltando. E eu te peço perdão que não é fácil não, gravar na madruga dá um sono daqueles, viu? Mas vamos lá, vamos que vamos. Meus amigos, olha só. Uma situação quente, o Vasco pode estar embolsando aí mais de 14 milhões de reais, tá? Eu tô falando de Carlos Palacios. Parece que agora, né, a coisa tá realmente andando, tá? O presidente do Colo-Colo, o Aníbal Mossa, afirmou que tem conversas, que já abriu conversas com a diretoria do Boca Juniors por uma possível iminente saída de Carlos Palacios para ir atuar no futebol argentino com a camisa do Boca Juniors. Uma cláusula contratual, estima-se que o valor da venda deve ser fixado em 4 milhões e 800 mil dólares na cotação atual do dólar, algo em torno de 28 milhões e meio de reais, tá, gente? Com isso, o Vasco tem direito a 50% dos direitos econômicos do atleta, então deve receber aí, se acontecer essa transação, 14 milhões e 200 mil, mais ou menos, de 13 milhões e pouco a 14 e pouco, em média, de 13 a 14 milhões de reais, o Vasco deve receber, caso essa transação seja concretizada. Carlos Palacios quer jogar na Argentina, tem a vontade de vestir a camisa do Boca Juniors. A gente sabe que esse flerte já é antigo, Boca Juniors e Palacios e Boca Juniors, né? Nas duas últimas janelas aí, quem acabou melando a situação, não deixando o jogador ir parar no futebol argentino, foi a própria diretoria do Colo-Colo. Mas agora o próprio presidente do Colo-Colo, só para reiterar para vocês aqui, o Aníbal Mossa então afirmou que tem conversas com o time da Argentina, Boca Juniors, por uma possível venda de Carlos Palacios. Só para concretizar aqui, para
para vocês ficarem bem ligados. Caso essa venda aconteça, o Vasco tem direito a metade do valor. Tá? Algo em torno de 13 a 14 milhões, 13,5 a 14 milhões e meio, mais ou menos, dependendo da cotação do dólar. É o valor que o Vasco deve embolsar com essa venda de Carlos Palácio. Então vamos lá. Se o Vasco concretizar a venda de Carlos Palácio e concretizar a venda também de Luca Orediano, só aí já dá 30 milhões de reais, se isso acontecer. Tá? Só um exemplo aqui, digamos que Matheus Carvalho, só um exemplo, fosse vendido também, o Vasco já pode botar mais um alto dinheiro no bolso. Mais jogadores que estão deixando o plantel, diminuindo a folha salarial. E se o Ryan for vendido, o Vasco pode pegar aí, juntando tudo isso, 60, 70, 80, 90 milhões de reais em vendas na próxima janela. Vamos esperar, vamos aguardar, nada certo ainda, mas é só uma conjectura, né, das movimentações do mercado da bola. Se alguns jogadores que pertencem ao Vasco começarem a serem realmente vendidos, a tendência é que o Vasco coloque um dinheiro pesado no bolso. Carlos Palácio, 13,5, 14 milhões de reais. Orediano, se o Cincinnati exercer a compra até o dia 1º, 16 a 17 milhões de reais. Só aí já dá 30 milhões. Né? Uma possível saída de Matheus Carvalho, a gente não sabe. Talvez de Lucas Piton, talvez de Ryan. Se acontecer de sair os três, né, já pensaram? Matheus Carvalho, Piton e Ryan. Coloca aí, sei lá, 40, 50 milhões no Ryan. Só uma conjectura, tá, gente? O exercício aqui só, não é nada certo não, viu? Mais ou menos o mesmo valor ali pelo Piton, será? Futebol europeu, 8, 9 milhões de euros, né? E um valor no Matheus Carvalho, o Vasco tiraria aí mais de 100 milhões de reais tranquilamente nessa próxima janela, só com ativos. Podendo ir ao mercado para trazer jogadores, né, de qualidade. Mas isso aí é complicado, não é nada certo, não é nada concreto, é só apenas aqui uma conjectura. Tá, meus amigos? Olha só, agora a gente já falou aí dessa situação envolvendo o Palácio. Quero falar com vocês aqui. Chegou aquele leão da MGM. Meus amigos, se tratando aí de Lucas Oliveira, o zagueiro brasileiro de 28 anos, 1,87 m de estatura, joga como zagueiro e também como volante. Dos 12 jogos possíveis na temporada no futebol japonês, ele jogou 5 com a camisa do Kyoto Sanga. Tá? Ele pertence ao Cruzeiro, o contrato dele com o Cruzeiro é até dezembro de 2025 e o empréstimo dele com o Kyoto Sanga vai até dia 31 de dezembro de 2024. E o clube japonês tem a opção de compra do jogador. Ele está avaliado pelo Transfermarkt por 2 milhões de euros, algo em torno de 12 milhões e pouco de reais. De 11,5 a 12 milhões de reais seria o valor mais ou menos ali pelo Transfermarkt do jogador Lucas Oliveira, que pertence ainda ao Cruzeiro. Então vamos lá, um jogador que já tem seus 28 anos, não é, nossa, que zagueiro, meu Deus, cara, seleção brasileira, xerife e tal, não, né? Pro Vasco gastar aí mais 10 ou 12, sei lá, 8, 10, 12 milhões de reais nesse zagueiro que pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro não vai facilitar provavelmente pro Vasco, provavelmente não vai. E por empréstimo também, com aquele negócio de obrigação de compra, aí bate meta, tem que contratar, aí para não bater meta não põe para jogar, sabe? Aquela coisa toda. Sinceramente, gente, eu acho que dá para buscar jogador bem melhor, tá? Não sei porque o Pedrinho tá começando errado. Se for isso aí mesmo que estão falando na mídia, já tá começando errado a janela de transferência. Tá? O Vasco tem que buscar jogador de prateleira acima. Já tem torcedor cornetando o Danilo se chegasse para ser zagueiro do Vasco. E imagine aí o Lucas Oliveira, né? Não sei. Vamos ter que aguardar. Só sei que eu acho muito estranho. Jogador aí que jogou no Bangu, é amiguinho do Felipe, é amigo do Pedrinho, aquela coisa toda. A gente vai ver o histórico do jogador. Ele jogou no Bangu, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Real Valladolid e o Kyoto Sanga. Então assim, sabe, é complicado, gente, é complicado para chegar e resolver, a zaga do Vasco,
eu acho que ele não vai resolver. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que chegue e arrebente, mas se fosse para apostar hoje, eu acho que não chega para resolver. O Lucas Oliveira não chegaria no Vasco agora, assim, nesse momento, para resolver. Nossa, tá incomodando, eu tô com a blusa por baixo que tá friozinho. Mas eu não sei se ele chegaria para resolver, galera. Para ser bem sincero para vocês. O João Vitor chegou com status de xerifão para resolver. Eu queimei minha língua aqui, eu achei que ele ia arrebentar e não tá jogando nada até hoje. Tudo bem que o time não ajuda, mas vamos ser sinceros, né? Achei que o Rojas também tinha tudo para ser o zagueiro no Vasco, não foi. Então, vamos ter que esperar. Fato é, né, que o Vasco teria aí o interesse. Vamos esperar para ver qual será a situação envolvendo Lucas Oliveira. A situação aí do treinador, do atacante Isidro Pita é aquela história. Há quem diga que o Cuiabá quer 8 milhões de euros, 50 milhões de reais para vender o jogador. E o empresário do Pita falou que o Vasco sondou, mas nada em oficial. Agora, se tratando do treinador Luiz Castro, né, o Vasco fez um contato e aguarda uma resposta do treinador. Ele é português, tem 63 anos, seu último clube foi o Al Nassr, lá na Liga Árabe, onde joga ali Cristiano Ronaldo e companhia. Até o goleiro Bento é goleiro do Al Nassr, ex-Atlético Paranaense, seleção brasileira. O Luiz Castro nesse momento se encontra sem clube. Os trabalhos dele foram no Porto, no Rio Ave, no Chaves, no Vitória de Guimarães. Então observe que ele trabalhou em sequência no futebol português. Foi onde ele foi lançado ali, fez boa parte de sua carreira como treinador. Depois foi para o Aldo Rail, no futebol do Catar. Depois veio treinar o Botafogo, onde foi bem, mas acabou não sendo campeão, aquela pressão toda. Acabou saindo porque o Al Nassr, lá dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, chegou junto com bala na agulha e levou ele por um caminhão de dinheiro. Fato é que ele já está desempregado, não deu certo no Al Nassr, já está sem clube no mercado. O que vocês acham? Seria um nome para resolver no Vasco? Não seria? Não sei, torcedor. Não sei. Pode até ser. Melhor do que muitos ventilados aqui. Mas eu talvez procuraria outro ainda, viu? Não sei. É muito difícil o negócio de treinador, né, gente? É muito complicado, porque a gente também queria um monte de treinador na janela de meio de ano. Não chegou ninguém. O Paiva aqui chegou e alguns jogos botou ordem na casa. Aí agora no finalzinho ele conseguiu fazer de novo a desordem na casa. Então é complicado a gente saber. A gente fica sempre nesse negócio. Será que é? Será que não é? Vai dar certo? Não vai dar certo? Né? É difícil a gente saber. Mas, enfim, o Vasco aguarda aí, né, uma resposta do Luiz Castro, assim também como aguarda também um retorno do Pedro Caixinha. Tá? Estão falando muito de Renato Gaúcho. Não tô sabendo de nada, tá? É só ventilação aí, ó. Só ventilador de corredor de mercado, aquele ventiladorzão. Só conversinha afiada, viu? Vou ser bem sincero para vocês. E outra coisa, o salário do Renato Gaúcho não é pouca coisa não, tá? É salário alto. Salário do Luiz Castro também não é pouca coisa não, viu? É salário alto. É salário alto, hein, torcedor? A gente tem que se ligar nessa situação também. Aquela história também do Vasco querer pegar tudo que é do Cruzeiro, né? Ah, porque o Paulo Pesolano. Ele tá lá no Valladolid, pertence ao Ronaldo. Tava no Cruzeiro, foi pro Valladolid que o Ronaldo manejou ele, de um clube pro outro, mesmo dono, coisa e tal. Não é essas coisas, tá? Não é essas coisas, vamos ser bem sinceros. Eu acompanho de vez em quando ali a La Liga. Vira e mexe, tô passando nervoso ali com o Valladolid. Às vezes eu faço uma betezinha ali, eu passo nervoso com o Real Valladolid. Pra ser bem sincero com vocês, torcedor. Nossa, eu tô incomodado aqui. Minha camisa, eu tô de blusa de frio. A camisa tá agarrando aqui, tá dando uma coceira. Vamos lá. Mas é isso. Então, torcedor, assim, essa situação envolvendo o treinador é bem complexo. É bem difícil a gente saber, a gente, sabe, tomar aí alguma... É complicado, vamos ter que esperar. Mas eu buscaria outro nome, tá? Agora, meus amigos, falamos aí dessa questão toda do mercado da bola aí, o que pode, o que não pode acontecer. Na minha humilde opinião, esses nomes todos que eu falei pra vocês, acho que não chega ninguém no Vasco, tá? É a minha opinião, gente, acho que não chega ninguém. É só ventilação, tá? Acho que não chega ninguém. Tem gente que ficou até dodói comigo ontem, saiu do canal, coisa e tal. Eu não falei nenhuma mentira, coloquei na capa especulações, é verdade, um monte de especulação, vários nomes começaram a surgir aí. Não sei, parece que, como sempre, né, quem trabalha com a verdade
é dado como errado, né? Ou então é a tal da famosa da inveja, né? Não sei o que é, mas vamos que vamos, galera. Eu prefiro estar aqui com vocês que gostam do meu trabalho do que estar com um montão aqui também, que tá aqui só para poder minar, para secar pimenteira, né? Vai lá, valeu. Brincadeiras à parte, meus amigos, mas já dado o papo também, né? Já dado o papo também aqui, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Quero falar com vocês aqui agora sobre a situação envolvendo o Evangelos Marinax. Saiu um levantamento aí das empresas dele, né? A gente sabe que as negociações pela SAF do Vasco estão em fases ali de análises e trocas de documento. Surgiu esses dias através ai meu Deus, fugiu o nome do rapaz aqui, do jornalista. Ele colocou na rede social dele de que o Vasco teria recusado uma primeira proposta do Marinax devido o grego não ter comprovado algumas situações financeiras, mas até agora nada oficial também. Eu até falei supostamente, vamos ter que aguardar. Fato é que ele é dono de 3 empresas aí em ramos, né, diferentes. 2 no mesmo ramo praticamente e uma no ramo de comunicação. Tá, o Evangelos Marinax é dono da Capital Product Partners, tá? Isso mesmo, Capital Product Partners, ou seja, parceiros de produtos capitais, é o nome da empresa. No caso, uma empresa internacional de transporte de cargas, tem como seu carro-chefe transporte de gás natural, né? Containers e também grãos, bastante grãos, né? Trabalha com muita commodity, né? Trigo, milho, arroz, feijão, enfim, várias situações. Essa empresa dele, a Capital Product Partners, está avaliada em 1 bilhão e 100 milhões de dólares segundo a Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Algo em torno de 6 bilhões e meio de reais seria o valor no mercado financeiro da Capital Product Partners. Até embolei aqui. Muito dinheiro, hein, galera? A outra empresa dele, também do ramo aí de marítimo, né? É a Capital Maritime Trading Corp, ou seja, uma corporação marítima, né, de capital. Ela trabalha com transporte de petróleo, né, já refinado ou não refinado, também com gás natural, e também presta serviços como gestões de navios, como financeira e também aí treinamento de tripulação, né? Então é uma empresa que já abrange outros setores também do meio marítimo, da navegação. A Capital Maritime Trading Corp. Tá? Uma empresa pesada também no ramo. Outra empresa, outro ramo do Evangelos Marinax, onde ele é rei, ele reina na Grécia, é a Alter Ego Media. Tá? É o maior grupo de mídia da Grécia. 1.100 funcionários, com 1.100 funcionários ele tem na Alter Ego Media, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, ele é dono dos maiores jornais da Grécia, tá? E é dono da maior TV aberta também, só um exemplo, tá? Como se ele fosse dono aqui da Globo no Brasil, só para vocês entenderem, né? Não falando que ele é dono da Globo não, pelo amor de Deus, hein? Então, que é a Mega TV, é a maior televisão aberta na Grécia. Então, o Evangelos Marinax, em termos de capital, em termos de empresa e know-how, ele tem muito. Meu Deus, só a primeira empresa que eu falei, a Capital Product Partners, está avaliada em 6 bilhões e meio de reais. 6 bilhões e meio de reais. Sem contar a Capital Maritime Trading Corp e sem contar os grupos de jornais e a maior televisão aberta na Grécia, onde ele conta com mais de 1.100 funcionários. Você bota esses funcionários aí, desde aquele cara que ganha um salário normal, até aqueles grandões lá, né? Atores, jornalistas, repórteres, né? Enfim, apresentadores que têm salários astronômicos, né? Toda aquela mega produção. A gente sabe como é que funciona a televisão, né? Então, assim, ele tem muito dinheiro, mas por outro lado ele é um cara polêmico por querer tirar time de campo, por querer dar férias coletivas e ameaçar colocar sub-20 no final do campeonato, por tentar cuspir no árbitro na Premier League, né? Foi acusado
por fraude e manipulação de resultado, coisa e tal, acabou que não foi comprovado, mas foi processado por isso, né? Já foi processado também por lavagem de dinheiro. Ele tem a personalidade forte, mas tem bala na agulha. E quem está trabalhando com ele é o Edu Gaspar, né? Edu Gaspar ascendeu para o futebol no Corinthians junto com o treinador Tite. Depois Edu Gaspar trabalhou um período na seleção brasileira, depois foi trabalhar no Arsenal da Inglaterra, onde fez o seu know-how e acabou sendo contratado pelo Evangelos Marinakis para ser aí, vamos dizer assim, o braço direito, né? O homem forte do Evangelos Marinakis, se tratando nas sociedades anônimas de futebol às quais o grego detém direitos econômicos, uma vez que ele é dono do Nottingham Forest, é dono também do Rio Ave, se eu não me engano, de Portugal, né? E também é dono aí do Olympiacos da Grécia, onde ele ganhou muito título lá no futebol grego, né? E aí está interessado na SAF do Vasco. Está interessado na SAF do Vasco. Será? Será que vai dar bom? Será que não vai? Não sei, meus amigos. Não sei. Teremos que aguardar, torcer para que o Vasco faça a due diligence corretamente, a troca de documentos, as confirmações de tudo. Torcer para que dê tudo certo. Torcer porque não pode ser feito na correria, porque senão resolve um probleminha aqui agora, daqui 6 meses a gente tem um problema 50 vezes maior. Tá? Para ser bem direto com vocês. Mas eu torço para que dê certo. Torço para que seja comprovado que ele tem muita bala na agulha, que a gente vê aqui que as empresas do cara não são pouca coisa, né? E se o homem tiver bala na agulha, vamos torcer para que ele esteja com o coração aberto para colocar o dinheiro na mesa, né? Para chegar aqui e falar, eu quero comprar aí 40, 50, sei lá quantos por cento que o Pedrinho quer vender da SAF do Vasco. Colocar aí 2 bilhões, já pensou? Já pensaram que o cara chega no Brasil? Só um pensamento meu, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô colocando sonho na cabeça de ninguém, não preciso nem informação não, é um pensamento meu, assim. Já pensaram, o cara chega no Brasil aqui e fala, ó, vou botar 2 bilhões de reais aí por tantos por cento da SAF. Meu Deus do céu, seria o melhor dos mundos. Aí o Vasco negocia diretamente com cada um, que nem tá fazendo agora aí com a recuperação judicial. Paga todas as dívidas, zera tudo. Feito isso, o Vasco já tem a situação do estádio encaminhada, que não tem nada a ver com a SAF. Reforma São Januário. Ainda sobraria mais de 1 bi tranquilamente para o Vasco investir em time de futebol, fluxo de caixa, outros investimentos que podem trazer retorno a médio e longo prazo, entre outras situações. Seria maravilhoso. O próprio Evangelos Marinakis multiplicaria esse dinheiro rápido aqui no Vasco. O Vasco teria o time que sonha e que merece, o estádio que sonha e que merece, com uma gestão top, a gente imagina, né? Agora, por outro lado, o meu medo é ele querer chegar aqui no Vasco e querer falar assim, eu vou botar aí, vamos colocar aí, vai, 1 bilhão de reais, fracionado em 6 anos de 150, 170 milhões por ano, só um exemplo. 1 bilhão e pouco, sei lá. Sabe como é? E esse dinheiro cai, depois demora a cair, aí vai caindo pingado, parcelado. Aí o meu medo é a próxima gestão que entra depois do Pedrinho, se vai trabalhar certinho, se o dinheiro vai sumir, se não vai, se a dívida do clube vai ser paga, se não vai, se o estádio sai do papel ou não. Sabe, a gente começa a ficar com esse monte de medo. Aí o torcedor pensa assim, poxa, o que poderia dar super certo, daqui a pouco a gente pode ficar sem estádio, porque começa a fazer uma obra e não termina, Deus me livre, isso não vai acontecer, mas é um pensamento que passa na cabeça de alguns torcedores, e eu entendo também, pelo medo de tantas vezes que a gente já foi enganado. Muita gente pensa isso, eu tenho certeza que não vai acontecer, mas tem muita gente que pensa isso, pode começar a fazer uma obra, não termina, aí a gente fica sem São Januário de agora e sem o novo, que aí fica aquele negócio travado. Aí entra uma SAF aí duvidosa, dá um problema depois aí, a gente fica aí com o dinheiro bloqueado, com os bens bloqueados, sem dinheiro na praça. Aí volta aquele pesadelo tudo de novo. Então é muito complexo, é muito complicado, tem que ser muito bem feito, muito bem amarrado, tem que ser muito bem estruturado para a gente não pagar um alto preço novamente, torcedor. Tem que ser com calma, tá? E eu vou falar para vocês, o que vier agora dos próximos dias em diante, 90% que sair no mercado aí nas notícias é especulação e mentira, tá, torcedor? Eu trago para vocês aqui, para título de informação, para vocês ficarem cientes do que está sendo ventilado no Vasco, né?
Mas concreto mesmo, muita pouca coisa é concreta, torcedor. Treinador, jogador, a própria SAF, muita pouca coisa é concreto. Vamos nos abraçar à realidade. Nossa realidade é que a gente tem que ganhar do Atlético Goianiense no próximo sábado. Depois ganhar do Atlético Mineiro. Depois ganhar do Cuiabá. Para a gente terminar o Campeonato Brasileiro de cabeça erguida, com o peito estufado, já pensando na temporada que vem para ir ao mercado e trazer um treinador. Essa é a realidade do Vasco. Valeu, torcedor. Tamo junto, eu fico por aqui. Um casaca para todos vocês, um abraço, uma ótima quinta-feira e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e Vasco!